Eu quero aproveitar, já que a gente falou do Xandão, e colocar o Xandão aqui na pauta de novo. Olha aí. Porque, pasmem. Esse programa vai cair. Olha só. Vai. O juiz, né, um juiz Alejandro. de Alagoas, ele determinou a prisão de uma jornalista, Maria Aparecida. Para encarcerar a jornalista, o magistrado usou como argumento trecho da decisão do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Alan dos Santos. Ela está presa desde a manhã de sexta-feira, segundo o site alagoano Jornal Extra. Foi uma prisão preventiva, Fernando Holliday, determinada pelo juiz Jorge Leão Delmena, da 12ª Vara Criminal de Maceió. Ele afirmou que seria a única medida possível para evitar a ocorrência de crimes. Ele falou que a comunicadora é conhecida pelo trabalho nas redes sociais, seguiu com a prática de calúnia e difamação, apesar de responder por ações, né, dos mesmos crimes. Para evitar que a querelada continue delinquindo no transcurso da persecução penal, como comumente sempre se deu, é necessário, nesse caso específico, fazer uso da prisão. Segundo ele, a comunicadora é responsável por disseminar discurso de ódio. É muito bom isso aqui, né? E ele fala que, claro, o discurso de ódio não está dentro da liberdade de expressão e deve ser combatido pelo sistema jurídico. Claro. Daí ele cita o caso do Alan dos Santos, né, que é o melhor jeito, é prender a jornalista que estava investigando. Ela estava investigando casos de corrupção local, inclusive. E eu queria trazer para vocês, junto com essa matéria, um trecho de uma entrevista do presidente do STM. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Analisado com muita cautela, com muito cuidado, né? Então, o mal que as redes sociais têm feito poderia ser uma coisa excepcional. Por isso que eu acho que ela tem que ser normatizada. As redes sociais têm que ter limites. E isso o mundo inteiro está preocupado com isso. Não é só o Brasil que está preocupado com isso. Nós temos no Congresso Nacional já um projeto de lei que eu sei que a reação é muito grande, porque dizem, poxa, e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão tem limites. Você não pode ficar falando mal do outro, você não pode estar cometendo crimes através daquele e tal. Então, por isso que essas redes sociais realmente trouxeram malefícios terríveis. E a gente tem também o presidente do STM falando sobre os delírios da população a respeito da esquerda. E do período da bipolaridade, né, porque nós tínhamos passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época a gente tinha essa percepção, coisa que não é verdade. O que é que a esquerda pensa hoje? Qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa, ela pensa nos mais pobres, ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável, tem todo... Então, eu não vejo, né? E esse preconceito não ficou enraizado, mas aos poucos está diluindo. Ser de esquerda... Não... E outra coisa, não existe mais esse comunismo. Essa ideia de comunismo que muita gente ainda fala, isso não existe comunismo. Acabou a bipolaridade. É o seguinte, Bipolaridade. acreditem no cara que não sabe conjugar verbo, não sabe falar, usar o singular e o plural. Ele não sabe o que é Nada, bipolar, nada, ele não sabe o que é nada. polarização. O cara ele não sabe a diferença. claramente tem déficit cognitivo. Mas eu vou me controlar aqui para não fazer muito ataque ad hominem, porque Vai acabar preso. apesar do cara não ter a menor capacidade cognitiva, veja, esse é um cara que tem autoridade, né, uma autoridade pública, ele propicia o ambiente perfeito para a instalação total do regime de exceção que a gente tem no Brasil hoje. Isso é muito grave. A gente está tocando com brincadeira aqui. Eu falei que existe um conluio entre o judiciário, entre grande mídia, entre o próprio executivo. Não, Holly já falou, deixa eu falar um pouquinho também. A questão que se coloca é o seguinte, agora a gente está vendo o alto comando do Exército
se colocando outra coisa. O alto comando do Exército é quem sempre criticou taxativamente, incisivamente, o posicionamento político de suas autoridades. Isso é um posicionamento político. Ele está dando um posicionamento político alinhado à política do Executivo e à política do Judiciário, qual seja a política de censurar redes sociais, de limitar o alcance da liberdade, de dizer que liberdade não é liberdade para fazer tudo o que se quer. Realmente, crime você não pode fazer, mas não é isso que está acontecendo. A liberdade de criticar incisivamente, até agressivamente, qualquer figura pública já foi posta e colocada, inclusive, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que agora mudou de ideia e resolveu censurar tudo e todos de maneira preventiva. E aí o general vai além. Ele nega a própria realidade, que é uma negação que nem a própria esquerda que está no poder faz. O Lula diz: a minha pauta é destruir a família, é destruir a religião, é destruir a noção de patriotismo, essas pautas atrasadas, que eu que não tenho vergonha de ser chamado de comunista, isso no Foro de São Paulo, que estavam ditaduras comunistas que pregam o socialismo, o comunismo, o bolivarianismo, como a Venezuela, Cuba, como Nicarágua, que massacram a sua população, reiteram o ataque sistemático às liberdades civis, às liberdades de expressão, à liberdade de falar qualquer coisa. Esse general Melancia não é verde por fora, não é totalmente vermelho, faz um discurso pró-esquerda que nem o próprio governo executivo está fazendo, que perdeu todas as estribeiras, todo o edulcoramento de uma esquerda mais palatável. Não existe mais isso, porque a perseguição às liberdades individuais, à liberdade de expressão, eventualmente estão sendo colocadas no próprio pacote desse pacote de democracia. Se você criticar uma autoridade, for taxado de antidemocrático, você vai a 6, 12 anos de cadeia. Se você atentar contra a integridade física de uma autoridade, se você empurrar o bracinho lá do filho do Alexandre por causa de uma discussão estúpida de aeroporto, é 40 anos de cadeia. Ou seja, ele está legitimando um estado de arbítrio dentro do próprio Exército Brasileiro, segundo fontes. A maioria não gosta do governo do PT, mas, eventualmente, colocam essas pessoas, junto com o outro lá, comandante-geral do Exército, que fala que a democracia está preservada. Qual democracia, comandante-geral do Exército? Aquela que proíbe, que prende senhoras de 80 anos, coloca a tornozeleira eletrônica em comediante, coloca cacique 45 dias sem ver a luz do sol? É essa a democracia que vocês estão querendo? É esse o Exército Brasileiro que foi saudado no final do ano passado para estabelecer e restabelecer uma democracia real e concreta no país? Então o que a gente está vendo é absolutamente surreal. Além da mídia, do executivo, do judiciário, a gente tem parte, pelo menos, eu espero que seja parte, pelo amor de Deus, do alto comando do Exército servindo a uma ditadura. Aí realmente não precisa de golpe. É o golpe dado de dentro das instituições de uma maneira tão mefistofélica que jamais foi vista na realidade da República Brasileira.